Já dizia George Orwell, todos iguais, mas alguns mais iguais que os outros, né? É típico de regimes ditatoriais socialistas como o venezuelano. O discurso é de igualdade, mas os tiranos viram uma casta própria oprimindo o povo com instituições extrativistas, que só retiram recursos da população em nome da própria opulência. 10h36, pessoal. Enquanto Milei se aproxima de Donald Trump lá em Washington, Nicolás Maduro, o decrépito ditador venezuelano, segue procurado pela justiça americana. David Tarso, isso já faz um bom tempo, já amplamente considerado pela Interpol e autoridades americanas como um narcoterrorista, porém tem um agravante recente nessa toada toda. Conta pra gente. É porque um cartaz foi divulgado pela conta oficial da Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos, órgão ligado, inclusive, ao Departamento de Justiça, que oferece uma recompensa, então, de 25 milhões de dólares, o equivalente a 140 milhões de reais, por informações que levem à prisão ou condenação do venezuelano. Marinho. Algo a declarar, doutora Priscila Silveira, te surpreende? Também está igual a questão da Argentina, não me surpreende. É óbvio que pedir ali, remunerar, na verdade, a busca para o venezuelano é um desdobramento natural ali do Maduro, que é contrário, né, ao país. Agora, o que nos chama a atenção é que a vingança também está posta, né, de alguma maneira. Por quê? Porque vale a cabeça. E quando envolve dinheiro, Marinho, a chance das pessoas entregarem, né, cresce muito, embora a gente tenha lá o Maduro, que é perigoso, assim, para algumas pessoas, né, enfim, comunista. As pessoas entregam. Então, quando tem remuneração, quando tem vantagem, quando tem dinheiro, é possível que as pessoas coloquem a cabeça até em jogo, em razão aí desse valor, desse prêmio, né, colocado ali em razão dessa prisão. Agora, se eles vão conseguir prender, aí são outros, né? Outros 500. Eu diria porque não vão... Infelizmente, para o povo venezuelano, a chance de efetividade disso é muito pequena, né? O que mostra que essa forma de trazer sanções internacionais não resolve os problemas internos dos países. A Venezuela é um país extremamente sancionado há vários anos, em função das severas violações de direitos humanos e de uma ditadura sangrenta que oprime o povo venezuelano, mas as sanções internacionais não foram capazes de pôr fim ao regime ditatorial da Venezuela. Apenas um processo político interno onde o povo venezuelano consiga destronar esse facínora assassino vai conseguir libertar o povo venezuelano dessa opressão. O cartel das Forças Armadas Revolucionárias da Venezuela, o cartel de los Soles, importante ter esse nome aqui, diretamente associado ao presidente Maduro como um de seus chefes históricos, né, para chegar a esse verdadeiro Estado pirata, Estado terrorista que está instalado ali em Caracas, no Palácio Miraflores, há um bom tempo, né? E o preço são prisões arbitrárias, tortura ali do seu próprio povo, centenas de milhares de acusações de abusos em série, enfim, achacando ali juízes e promotores, também numa toada absolutamente preocupante. Agora, tudo fica mais grotesco, mas também surpreendendo 0 pessoas. Eu tenho certeza que você do outro lado vai surpreender, um total de 0 agora, porque falando no próprio Nicolás Maduro, pessoal, um vídeo viralizou na internet ontem. Enquanto ele falava em democracia, apareceu usando um relógio avaliado em 360 mil reais no pulso e tentou esconder assim que foi avisado. Foi muito boa essa imagem. Pelo amor de Deus. Um belo na cara, né? É porque quando a pessoa sinalizou pra ele que tava aparecendo o relógio, pra quem tá no rádio, né, ele tava com uma blusa comprida, e aí o relógio aparece assim, ligeiramente o relógio aparecendo. E aí ele é orientado, ele dá uma baixada assim na blusa, ele não tá nem aí, né? estica a manga. Na cara. Isso tudo enquanto a inflação beira 300% ao ano na Venezuela, o salário mínimo oficial, tá, na Venezuela é de $4. Então, escassez de medicamentos. É assim, eu acho que a encarnação mais pitoresca, o estereótipo mais previsível daquele tiranete de esquerda que não tem, que está totalmente descolado do povo que ele oprime e diz defender. Né? Escassez para vocês e relógio de 360 mil para mim. Bem retrato é o retrato da hipocrisia. Royal Oak. Faço o que eu digo, não faço o que eu falo, e é a venda, né? Eles querem ali trazer a pessoa, a narrativa, né? Então, o que chama atenção, não tem problema. Eu não vejo problema dele ter o relógio, ter o calçado, ter o carro. O problema é querer tudo igual para todos
humanos dentro da sua desigualdade, né? Então, trazendo uma desigualdade até para mim. Eu digo para mim, colocando ele, né, na questão. Então, agora, essa narrativa que está em descompasso. Já dizia George Orwell, todos iguais, mas alguns mais iguais que os outros, né? É típico de regimes ditatoriais socialistas como o venezuelano. O discurso é de igualdade, mas os tiranos viram uma casta própria oprimindo o povo com instituições extrativistas, que só retiram recursos da população em nome da própria opulência. Agora, sejamos sinceros, né, delegado? Aqui botando a bola no chão, a gente perde de vista porque o absurdo na Venezuela vai sendo naturalizado. As pessoas ficam anestesiadas e perdem o senso de urgência e a capacidade de se indignar, e nem dá para culpar. Até porque quem se indigna, normalmente lá, acaba perdendo a cabeça. Nesse caso aqui, é de partir o coração. Qualquer um que tem um mínimo de resquício de amor ao próximo vê um país com a potência, o potencial para ser um verdadeiro Emirados Árabes aqui da América do Sul, uma riqueza profusa de todas as formas, completamente saqueado por esses gangsters vulgares que a gente vê realmente oprimindo o povo venezuelano. É uma tragédia sem precedentes. E o que a gente assiste E o pior, se você aí... me permite aqui, e o silêncio cúmplice ali do nosso Itamaraty, Justamente. sem moções de repúdio na ONU, ali basicamente avalizando esse regime ali no Mercosul, o silêncio cúmplice que é ensurdecedor. O que a gente assiste aí é o Brasil, vergonhosamente, recebendo, esse que não é um chefe de Estado, é um criminoso internacional, está sendo procurado, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, não é por divergências políticas e ideológicas, e nem pelos crimes que ele comete em relação à humanidade, que já seria suficiente, mas ele está sendo procurado, de acordo com investigações pelos órgãos policiais americanos, por envolvimento com narcoterrorismo, com narcotráfico. Isso é muito sério. E esse mesmo cidadão, Nicolás Maduro, que cospe na cara do povo venezuelano, exibindo aí um relógio de R$300 mil, enquanto o povo venezuelano sofre com a fome, com a censura, com a escassez de medicamentos, esse mesmo cidadão foi recebido em 2023 pelo governo brasileiro com honras de chefe de Estado, quando o presidente Lula disse na ocasião que ele era vítima de uma perseguição baseada em falsas narrativas de setores antidemocráticos. Essa é a realidade. O nosso Itamaraty fecha os olhos e muitas vezes passa a mão na cabeça de ditadores sanguinários como Nicolás Maduro e quer se imiscuir em questões lá no Oriente Médio, retirando o Brasil da Organização das Nações Unidas, do setor que repudia o Holocausto. Isso é muito triste e representa muito da falha, do sacrifício e do completo fracasso da nossa política externa e que leva a todo esse resultado que a gente está assistindo agora. E aí, dói mais ainda a gente perceber que os setores do PT, o PT como um todo, segue tratando, de alguma forma, esse regime que a gente está descrevendo aqui, pessoal, como um aliado estratégico imprescindível na luta anti-imperialista, que é uma grande ficção, é um fetiche completamente jurássico que segue envergonhando o nosso país. E aqui não sou eu falando, é a própria Human Rights Watch, uma das principais ONGs de investigação contra violações frontais aos direitos humanos, fazendo ali um diagnóstico brutal da situação, que a gente já sabia que era ruim, mas deu um jeito de ficar pior, né, mano? Exatamente, Marinho. E exatamente ontem completou-se um ano que o povo venezuelano foi às urnas para, de forma retumbante, expressar o desejo pelo fim do regime. Um desejo que foi ignorado por uma fraude comprovada através do levantamento dos boletins de urna que foi feito de forma heróica pela população venezuelana liderada pela oposição ao regime. É muito triste que, até hoje, o Brasil não tenha reconhecido a vontade soberana do povo venezuelano, que foi expressa por meio das urnas, mas que foi ignorada pelo regime ditatorial e assassino de Nicolás Maduro.